Olá, de novo aqui estamos na Igreja de São Paulo, em Brookfield, para mais um vídeo Café com José. Este é um programa que efetuamos em língua portuguesa desde o ano 2018 e, portanto, já estamos no ano 2026, portanto, quase há 9 anos, 8 anos, ainda não chegou a 9. Este é um programa em português e inglês. O propósito é levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra e, portanto, começámos há uns anos atrás e, portanto, continuamos até que o Senhor nos venha ou nos diga para não fazermos mais nenhum programa. Até vamos continuar sempre. O último programa que fizemos, portanto, foi tirámos também da Bíblia, foi do Evangelho, vou saber se me lembrar aqui qual foi. Foi o Evangelho de São João e, portanto, foi que chegou a hora e foi tirado também quando Jesus chegou a hora dele ir para a cruz, portanto, quando celebramos a Páscoa quase há um mês atrás. E esta é a continuação do programa, porque ainda estamos todavia ainda estamos na época da Páscoa até ao Pentecostes. Portanto, esta mensagem foi tirada do Evangelho de São Lucas e vamos ler, então, já a minha Bíblia aqui no capítulo 24, portanto, no último capítulo do Evangelho de São Lucas, e vou ler o verso do 1 ao 12. E, portanto, o título é A Ressurreição e a Ascensão. No primeiro dia da semana, ao romper da alba, foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida e, entretanto, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E, estando elas perplexas com o caso, apareceram 2 homens em trajes resplandecentes, como estivessem amedrontadas, e voltassem o rosto para o chão, e eles disseram-lhe: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando estava na Galileia, dizendo que o Filho do Homem havia de ser entregue às mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Recordaram-se então das suas palavras. Voltando-se do túmulo, foram contar tudo isto aos 11 e a todos os restantes. Eram elas Maria de Magdala, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas diziam isto aos apóstolos. Mas as suas palavras pareceram um desvario e não quiseram acreditar nelas. Pedro, no entanto, pôs-se a caminho e correu ao sepulcro. Debruçando-se, apenas viu as ligaduras e voltou para casa, admirando com o sucedido. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu leio aqui nesta passagem de Escritura muito importante do Evangelho de São Lucas, quando as mulheres, sobretudo, foram as primeiras que iam ao túmulo para ver, portanto, como a morte de Jesus foi na sexta-feira, ou no último dia da semana judaica. O sábado, portanto, é o dia de descanso, é o segundo dia, e o terceiro dia, que é o nosso domingo, é portanto, quando Jesus ressuscitou, portanto, foi o terceiro dia, não contando no calendário das nossas 24 horas, mas sim nos primeiros dias da semana judaica. O título desta mensagem: O Messias está vivo, e aleluia. Embora as trevas cobriram toda a terra quando Jesus morreu na cruz, mas o mundo não ficou às escuras ou na escuridão. Jesus muitas vezes tinha prometido, através dos discípulos, que morreria e, portanto, ao terceiro dia que ressuscitaria. Claro que eles não entenderam até muito depois, quando depois da ressurreição e até depois de receberem o Espírito Santo no Pentecostes, que vamos celebrar daqui a 2 semanas. O título da mensagem é O Messias está vivo e é, portanto, o primeiro ponto da mensagem. Neste Evangelho, Jesus revelou-nos 3 vezes acerca da sua morte e ressurreição. No capítulo 9, 21, no 9, 44 e no capítulo 18, Jesus disse: Olhai, subimos agora a Jerusalém, e cumprir-se-á tudo aquilo que foi escrito pelos profetas
acerca do Filho do Homem, que é ele próprio, claro. Vai ser entregue aos gentios, vai ser escarnecido, maltratado e coberto de escarros. E depois do açoitarem, dar-lhe a morte, mas ao terceiro dia ressuscitará. No capítulo de Jesus, claramente disse aquilo que ia acontecer ele próprio, e portanto muitas deles tão pouco acreditavam, ou tão pouco tinham essa revelação. Portanto, era um mistério que até hoje, na totalidade, nunca compreendamos nesta parte da eternidade. Portanto, o meio de sol muito séculos antes de Jesus vir a esta terra, Jesus disse através do profeta Isaías. Portanto, isso foi muito escrito antes de Jesus acontecer. Especialmente Isaías escreveu há cerca de sete séculos e meio, e disse: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, habitava numa terra de sombras, mas uma luz brilhou. E portanto a luz, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, todo aquele que acredita em mim nunca anda nas trevas, porque sou a luz da vida. Ao nascer em Belém, na Judeia, portanto, nesta altura, no Império Romano, havia somente duas províncias no Israel. Portanto, a parte que falei primeiro, a Galileia, pertencia à província de Damasco, que portanto é na Síria, hoje ainda continua a capital, mas e o norte, e portanto a parte sul é que era a Judeia, mas portanto era províncias do Império Romano. O Israel não tinham, portanto, tinha o governador Pilatos, e depois tinha também os tetrarcas que governavam por 4 partes, especialmente da área da Galileia, que eram os filhos de Herodes. E portanto, ao nascer na Belém da Judeia, portanto, Jesus trouxe a luz primeiro aos israelitas, ao povo hebreu, e através da sua morte, sepultura e da sua ressurreição, esta luz está disponível a todo o mundo. Começou há cerca de 2000 anos e ainda continua a estar. Portanto, a mensagem do Evangelho é tão importante como no princípio, como os principais apóstolos, que aqueles que começaram esta jornada com o Senhor, e continua até que o Senhor volte pela segunda vez. Mais tarde, o apóstolo Pedro proclamou no livro dos Atos dos Apóstolos: mas Deus ressuscitou, libertando dos grilhões da morte, pois não era possível que ficasse sob o seu domínio. E saiba toda a casa de Israel, isto é o Pedro na sua epístola, com absoluta certeza que Deus estabeleceu como Senhor e Messias. Portanto, como nos diz no segundo capítulo da epístola aos Filipenses, que Jesus, portanto, foi exaltado na glória depois de as provas. Portanto, o segundo ponto desta mensagem, as provas da ressurreição. Na primeira carta aos Coríntios, portanto, no capítulo 15, é o capítulo dedicado à ressurreição. A Bíblia diz-nos que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Portanto, isto relatou pelo o apóstolo Paulo. E a maior parte dos quais ainda vivia naquela altura, portanto, quando o apóstolo Paulo era vivo, já, portanto, isto já passados talvez 20, 25 anos depois de Jesus ter morrido e subido ao céu. Jesus desapareceu também. Se o corpo, como muita gente diz que o corpo de Jesus desapareceu, nunca, nem tão pouco o encontraram, nem nunca foi ninguém culpado ou julgado pelo esse crime, se essa verdade. E outra verdade, portanto, os discípulos nunca iam até ao martírio na sua parte deles. Talvez somente o apóstolo João morreu de morte natural. Os outros morreram todos martirizados pela fé. Portanto, se Jesus fosse tudo mentira, acham que eles tinham a certeza aquilo que viram o Senhor, e portanto eles enfrentaram também o poder do Espírito Santo. Deu-lhes esse poder de dar a vida pelos nossos Cristo, como milhares e milhões o dão até este dia. Nunca para. Mesmo nos dias de hoje, nós temos a experiência da prova da sua ressurreição. Portanto, foi há 2000 anos como está hoje, cerca de 2000 anos. Portanto, milhões de pessoas de todas as raças, países, nações tiveram e têm uma experiência e provas que Jesus transformou as suas vidas através de uma relação pessoal com Ele. Como eu e outros como eu, nós não podemos ter uma
intimidado com uma pessoa morta, portanto Jesus está vivo e portanto ele quantas vezes disse que através das epístolas e através dos evangelhos que especialmente no João que era a leitura foi a leitura de ontem do domingo do quinto domingo depois da ressurreição, portanto que Jesus disse que ia preparar um lugar para os seus discípulos e tornaria a vir, portanto estamos à espera que venha, ou de outro modo, se ele não vier de qualquer maneira, se morrermos, vamos ter que encontrá-lo face a face. Jesus está vivo, aleluia, portanto Jesus está esperando também para que vós tendes uma pessoal relação com ele e tendes um lugar, um dia no seu reino eterno e agora, até como eu disse, podemos ter uma experiência de paz e ter uma relação pessoal e portanto transformar-vos a vossa vida como transformou a minha. A Bíblia diz-nos, isto é Jesus a falar, é a vontade do meu Pai que é esta, que todo aquele que vê o Filho e acredita nele, portanto Jesus Cristo, tenha a vida eterna. E ele promete, e eu ressuscitei lá no último dia, portanto, no último dia, que vai ser o dia do julgamento final, ou quando o Senhor voltar, portanto, nós sempre dizemos no credo que ele vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos, portanto, é esta a mensagem da ressurreição dá-nos esperança para que possamos enfrentar o futuro com confiança, segurança e paz no Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo, como eu me referi no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, é bem claro aquele capítulo que ele dedica à ressurreição dos vivos. Se Jesus não rejeitou, portanto, a única esperança é só para este mundo, portanto, nós somos mais miseráveis de todas as criaturas. Porque Jesus ressuscitou e como ele ressuscitou um dia, também nós ressuscitaremos. Vou beber um bocado mais de café. E esta foi a base da mensagem para esta semana, portanto, nunca quero acabar nenhuma mensagem, quer em português ou quer em inglês, sem vos convidar a ter uma relação pessoal, como eu li nesta parte final desta mensagem. O que é que eu devo fazer? É sempre a conversa. Jesus pagou a penalidade por nossos pecados há cerca de 2000, eu sempre me refiro a isso, que é muito importante. Ele pagou o preço por nossos pecados. Portanto, esse preço está pago. Se nós acreditarmos nele e se arrependermos dos nossos pecados, ele prometeu que a todo aquele que se arrepender, que dá a vida eterna. Portanto, Jesus não é mentiroso. As palavras dele, a parte já foram 300 e tal promessas já foram cumpridas na sua primeira vinda e as outras serão cumpridas também. E, portanto, parece que o Mestre Senhor vem à minha vida, tendo piedade de mim, eu sou um pecador e eu quero que arrependemos dos pecados e ter um lugar no vosso reino eterno e aqui ter uma relação pessoal. O profeta Jeremias disse no livro no capítulo 31, diz todos aqueles que me buscaram a encontrar-me se diligentemente buscarmos de todo o coração. Portanto, que se arrependeram verdadeiramente, o Senhor é fiel às suas promessas. Também nunca quero deixar nenhuma mensagem senão sempre orar para este país, pela guerra que estamos que está a ir neste momento no Estreito de Hormuz e, portanto, a oração vai especialmente para o nosso presidente dos Estados Unidos e que Deus o proteja e que lhe deu sabedoria e direção, especialmente todos os membros do governo e todo o país e, portanto, sempre fizemos isso, quer quando não importa qual é o presidente que está em exercício, portanto, sempre desde o ano 2018, porque a Bíblia é bem clara no capítulo 13 e 14 do livro aos Romanos. Ele diz, orai para aqueles que exercem a autoridade sobre vós. Também para os governadores dos Estados, o Congresso, o Senado, a Câmara dos Representantes, as autarquias locais, portanto,
os presentes municípios daqueles pequenos municípios, e também a polícia, os bombeiros, todos aqueles que põem a sua vida em risco para a nossa segurança. Também quero orar, portanto, aquela guerra para a paz na Ucrânia há quase há 2 anos, e também esta, também que Deus que acabe, isto acabe bem, e portanto que pela paz, e especialmente para aqueles que têm perecido nas guerras também na Terra Santa, portanto, e aqueles que pareceram, que Deus tenha misericórdia deles e tenham um lugar no seu reino eterno. E portanto, esta foi a mensagem desta semana. Voltarei outra vez na próxima semana com outra mensagem em português e em inglês. E até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo, and we are here again in the São Paulo Church in Brookfield for more one video de our programa Coffee de Joe, ou Café com José, as you wish. This program will start in 2018, and so we are already in the almost 9 years we start, will be our 9th year. This program is in Portuguese and English, and the usual the purpose is to take the message of the gospel to the all corners of the earth. As our Lord commissioned the disciples, we are his disciples too. Go to the world and proclaim the message. Today, we don't have to go to the world. We can use the internet and the media to proclaim the gospel. 20-25 years was not possible, but now you are living in the time when the things the technology can use for good or for bad, but this you use to proclaim the message of the gospel. The last message we proclaim was the hour was coming, was before the Easter Sunday, when our Lord died and was buried and he rose again the third day. So this is like a continuation of this message. So we are in our liturgical year in the 5th week, and so we're still in the Easter season, and this program and this video, this message is about again the time of the resurrection, and about you keep going in the Easter season. And I'm gonna start read from the Gospel of Saint Luke, and this was from the last chapter, the 24, and I'm gonna read from verse 1 to 12. And the Bible says, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spice they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they are wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their face to the ground. But he said to them, why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and on the third day be raised again. Then they remember his words. When they come back from the tomb, they told these things to the 11 and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. But they did not believe the women, because their words seemed to them like nonsense. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the stripes of the linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. The Gospel of the Lord.
as I read in the end of the Gospel of Luke, uh, this the title of the message this week is the Messiah is alive. Although with other darkness fell across the earth when Jesus died on the cross, the world did not stay dark. Jesus as he promised many times that he will be raised to life. The first point of the message is the Messiah is alive, and is the title of the message. Through this gospel, the third gospel, the third synoptic gospel, Gospel of Luke, Jesus foretell 3 times about his death and about his resurrection. Chapter 9:21 and 9:44. And in the chapter 18, Jesus said, see, we are going up to Jerusalem, and everything that is written about the Son of Man by the prophets will be accomplished. For they hand over to the Gentiles, and he will be mocked and insulted and spit upon. After they have flogged him, they will kill him, and in the third day he will rise again. So Jesus very clear, told before happened, very clear in chapter 18, the detail, all, and then not only knew, but he did it the way he said. Centuries before Jesus come to the earth, God said through the great prophet Isaiah, he said, the people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of darkness, on them a light shone. At this, the Isaiah prophesies right the area of the public ministry of our Lord. You see, the land of Zebulun and Naphtali was the tribes. They are in the most of this side of the Sea of Galilee. In that area today is Capernaum, and Isaiah already foretold the land of Naphtali, the Galilee of the Gentiles, the people who walk in darkness, they saw great light. So even before 750 years, Jesus come to this earth and he started his book ministry in that area. Isaiah was rarely foretold that that happened that way. At this birth, Jesus brought that light to Israel. He first come to his people, the Jewish people, and through his death, burial, and the glorious resurrection. So this is available to us, not only the Jewish people, but to all the people of the whole world. He made that light available to the entire world. Later, the Apostle Peter proclaimed God raised Jesus up because it was not possible for him to be held by death. Let all house of Israel therefore know that God made them both the Lord and the Messiah. So this Peter in the book of Acts of the Apostle proclaimed, and he said, there is no other name you can be saved in the 4:12 and in the book of Acts. The proofs of his resurrection is the second part, the second point of the message. In the letter of the Corinthians, the first letter, Paul dedicated the entire chapter 15 about the resurrection. And the Bible says, Jesus appeared many individuals and groups at one time, more than 500 people. So this was the time the Apostle Paul was alive. So about more than 20 years after Jesus already ascended into heaven. Yet once most of them they start living. Also even if the body was missing, like a lot of people said never was charged against anyone because nobody know the body was not in the tomb and why the disciples they went to the death, most of them, especially except the disciple John, he died in the old age. The others, they are all martyrs for the faith. For Jesus was only a story. They think they give their lives for the Lord as their Lord they did. So they knew very clear what happened, and they experienced all the power of the gospel, the power of the Holy Spirit. That's why they are
they can endure all the trials, and in the end, even the martyrdom, like special Peter and Paul, both they are both martyred in Rome. Uh, Not to mention that the disciples went to their deaths for Jesus. That's why, if Jesus never wait for them, of course, in them never face all that life that they went through the end. Uh, Even today, we are experiencing proof of Jesus' resurrection. About 1,000 years, our Lord ascending to heaven. So millions of people from every race, every continent, every nation, they claim and they have a personal experience with Lord Jesus. We can have a personal experience with that person. If Jesus never resurrected, so our faith is like the faith of the other religions. So they die and there's Jesus ascended to heaven, and he is like the first fruits. One day, when this life ends, we die, meet him, but the final resurrection will our Lord, you become full heirs of our rights when the resurrection, the body, so will be like Jesus said, the resurrection of the last day. Because we cannot have, as I made a friendship with that person. Jesus alive and he's right, waiting to be your friend too, or he's waiting to permission to make you more like him. The Bible says, "This is indeed the will of my Father," Jesus speaking, "that all who see me, the Son, and believe in him may have eternal life, and I raise them up in the last day," as I mentioned before. The message of resurrection gave us hope that you can face the future with confidence, assurance, and peace. This is the promise Jesus said. He said to his disciples, and we are his disciples, "Peace I give to you, my own peace I give it to you." Not the peace of the world, like always pray for the peace of the world. The world is the social order, or the cosmos is always is never submit to lordship of the Lord. That's why they call the world. So that's why in 3 chapter Isaiah 47, and there's no peace for the wicked. So Jesus, even a lot of people, they misunderstood that. Even when our Lord was born in Bethlehem of Judea, the first person that received this message was the shepherd. They are taking care of the flock in the outskirts of Bethlehem. And the message of the angel, he said, "Glory to God in the highest, and peace on earth, on men, on the God's favor rest." Not to everyone, like a lot of people, they think. Peace is a gift from God. The great thinker from last century, C.S. Lewis, he said, "Apart from God is not peace, is not there." Even him, clear in the Mary Christianity, he talked about this, and the more of course, we have no peace. The peace of God is one. Is peace and joy is unique for the followers of the Lord, and you possess, or you can sometimes just sabotage. And if you want a peace and the joy, like I asked this message before you, Jesus gave his life for us 2,000 years ago. He paid the penalty for sin. Always I mention that. The penalty of sin is paid. So what am I supposed to? We must repent of our sins. The sins separate us from God. When you accept Jesus as our personal Lord and Savior, He forgives our sins, and not only we have a personal relationship with Him in this life, but also we have a place in this eternal kingdom, like His promise. In chapter 14, He said, He said, "I go and prepare a place for you. When I prepare, I will come back." And the Lord will come back. If He don't come back in our lifetime, either way, the Bible says in Hebrews 9:27, "Is appointed for a man to die, and after comes the judgment." So in these two appointments, no one in this earth gonna miss death and judgment. So we want to be in the other side of eternity with the Lord. Like a prayer like this: "Lord Jesus, have mercy on me, forgive my sins, and come to my life." And I wanna be with you when the life ends, and now I have a personal relationship in this life. And this was the message of this week.
never we forget pray for our leaders, as I've been doing since year 2018. Doesn't matter they are in left, right, or in the center. We don't care. The Bible is very clear. We gotta believe God's word or not. You have two options. I pray for President Trump because the Lord give him wisdom and insight. Pray for his safety. He always the third time he was in danger, and the Lord provide his safety. The angels guard him, and he let him exercise his authority. And I pray also for the Senate, the Congress, the House of Representatives, the Supreme Court, the governors of the state, the mayors of the cities, the first select men of the small towns, the police, firefighters, all the people, even doctors exercise the authority over us. The Bible is clear. Pray for those who exercise authority. It's in both chapters 13 and 14 of the book of the Romans. And we are obedient to God's word. And this was the message. Also, I want to pray for the end of the world in the Strait of Hormuz and Israel and the land. And I pray special for peace, but special for those that lost their life, especially innocents. The Lord be merciful on them and have a place eternal kingdom. And also the war against Russia and Ukraine, for those who perish there, and for peace, and for those who die. May the Lord be merciful to them and have a place for them in this eternal kingdom. And this was the message of this week. Next week we come again with a message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.